Apresentar. Olá, pessoal, eu sou a Ana, nós temos nosso canal aqui falando sobre golpes virtuais e sobre relacionamentos virtuais. Como eu já havia prometido, eu vou trazer a Camila mais uma vez. A Camila foi aquela pessoa que contou aquela história lá da filha, aliás, da mãe, que ofereceu a filha para o cara. E hoje eu vou trazer a Camila aqui para a Camila explicar bem direitinho, para a gente comentar também, para a gente falar sobre aquele caso, que é o caso da mãe que ofereceu a filha. A Camila, ela também tem um canal aqui no YouTube e tem a página dela lá no Facebook, que é o mesmo nome, Habibits Unidas. Né? Então, eu vou passar aqui para a Camila. E a Camila vai contar aqui essa aberração, né? Que, inclusive, até quando a Camila contou, eu disse que é tão surreal, né? Que a gente fica sem palavras. E eu vou passar aqui para a Camila e a Camila vai explicar bem direitinho como foi que a Camila soube dessa história, dessa bizarrice. Olá, pessoal. A Ana já me apresentou, eu sou a Camila, a maioria me chama de Cami, né? E eu tenho um grupo, Habibits Unidas, o grupo é exclusivo para mulheres, e se algum homem quiser me acompanhar, é aqui pelo YouTube. Então, esse caso, Ana, eu já vim acompanhando uma das personagens desse caso há algum tempo, que é, no caso, a esposa do Habib. Ela pediu para mim não fechar muito no país que ele mora, né? Para não medo de alguém reconhecer. E ela, desde quando ele veio para cá, porque ela conheceu ele, e aí, né, se apaixonou aquele caso, né? E aí ela falou que no SUS, ele falou, eu tô indo pro Brasil, e aí ele chegou no Brasil. Chegou no Brasil, com 2 meses que ela conheceu ele online, ele já estava com dinheiro, ele estava preparado, né? Lá no país dele, ele nunca trabalhou, ficava só em cafés, bem mais novo que ele, coisa de 20 anos mais novo que ela. Aqui, ele não queria trabalhar também, né? O trabalho que ele queria fazer, pasmem as meninas, ele queria que a esposa dele arrumasse uma senhora de idade rica para ele fazer as coisinhas e conseguir dinheiro. Porque ele não queria serviço que cansasse ele, nem que ele ganhasse menos de 3.500 por mês, tá? E aí ele já traía ela, assim que ele chegou, ele já traía ela, já maltratava ela. Então, aí, quando o primeiro contato que ela teve comigo, ela estava bem triste, porque menos de uma semana o sonho já foi por água abaixo. O jeito que ele trata as mulheres lá, ele estava tratando ele aqui, forçava a relação de todos os jeitos, né? Inclusive as proibidas, e ela tem um problema de saúde e tal, e ela traiu ela várias vezes, inclusive com uma amiga dela. E aí eu aconselhei ela, ó, desse jeito, se eu fosse você, eu separaria, ponto. Passou um tempo, ela é dependente emocional, nós encaminhamos ela para uma psicóloga, o grupo tem uma psicóloga que faz serviço voluntário quando precisa, e ela estava bem precisada, tá? Passou um tempo, ela me procurou, falou, ai Camila, não me xinga, mas eu tô grávida e ele tá me traindo de novo, e eu descobri que eu tô grávida quando eu ia terminar com ele. E eu emprestei dinheiro que ele falou que ia visitar um parente dele numa outra cidade, eu dei o dinheiro porque ele não trabalha, tá? Ele conseguiu aí alguns bicos, só que todos os bicos do salário era pouco ou o trabalho era muito. Então, ela sustenta ele e ela está grávida. Ela prestou dinheiro para ele viajar e aí ele descobriu que, na verdade, ele foi encontrar com uma outra novinha, mais ou menos da idade dele. E aí ela virou e falou assim, Camila, mas aí ele foi, eu tô triste, eu tô arrasada, eu posso perder meu bebê, que a minha gravidez é de risco, tal e coisa. E eu conversando com ela, com medo dela perder o bebê. E ela falou assim, o estranho, Camila, é que quem faz essa intermediação, eu descobri pela amiga dela. A amiga dela que conversa com ele, eu peguei conversa deles no Facebook, ela conseguiu a senha, parece. Então eu peguei conversa deles no Facebook. A amiga dele que fez essa intermediação e ela que está falando que nem sabia que ele era casado, que ele falou com ela que morava com uma mulher, que a mulher estava grávida, mas que eles não tinham relação, né? O famoso 171. E ela é novinha, só que ela tem uma empresa numa cidade aqui, até do meu estado de Minas Gerais. Eu acho que ele quer o dinheiro, e aí ela foi conversando, ela falou, mas é muito estranho, porque essa amiga sabe tudo deles. E aí ela descobriu, ela fez o barraco, né? A família da menina toda descobriu, quem ainda não sabia que ele era casado, descobriu. E aí ele voltou para a cidade. Voltou, se fez de vítima, falou que não sabia, que ia embora para casa dos imigrantes. O Xoxa dele falou que ia embora mesmo, mas não foi nada, né? Depois voltou para casa. E aí passou um tempo, ela me mandou mensagem. Camila, você não sabe. A mulher, a tal amiga, era a mãe dele. A mãe da menina. Eu não acreditei. Eu falei assim, ó, ela falou assim, você pode publicar no seu grupo? Eu falei, ó, para mim publicar,
eu preciso de ver as mensagens, porque é surreal. Porque ela explicou o seguinte, o cara conheceu a mãe, eles se apaixonaram, né? Só que a mãe é casada. E a mãe já sabia que ele morava com outra mulher. E a mãe falou o seguinte, ó, mas eu tenho uma filha novinha e virgem. Vem aqui para minha cidade, que aí já estava tudo armado com a condição da menina ir morar no país lá das Arábias do cara, tá? Essa era a condição. Eu acredito o sonho, sabe? O sonho das Arábias, né? Tipo assim, o sonho da mulher conhecer aquele país, acha que é lindo, tá acompanhando a novela O Clone de novo, aí acha que é lindo, acha que é daquele jeito, que todo mundo é rico, gente, não é assim. E aí, na hora que ela me contou, eu não acreditei. Realmente, era a mãe da menina, ela foi pesquisar, ela entrou no Facebook, no Instagram, a mãe da menina, como não podia casar, armou o casamento da filha virgem com o homem, porque aí ela ia ter ele perto. O fim, vocês já sabem para quê, né? E aí, para poder obrigar ele a ir para a cidade dela, ela falou o seguinte: vem para cá que a minha filha é virgem, eu já te entrego ela. E o homem doido foi para poder tirar a virgindade da menina. Chegou lá, a mãe, que não é mãe, isso para mim não é mãe, né? Falou assim: não, não, minha filha é virgem, então para você ficar com ela, você vai ter que casar primeiro. Então, assim, ele também foi um pouco, né, enganado. Foi aí que ele já começou a ficar com meio que ficar com raiva. E a mãe ficou fazendo pressão na esposa. Separa dele, você tá grávida. Eu vi as mensagens, eu te mostrei, né? Separa dele, você tá grávida, que não sei o que tem. Porque, na verdade, ela queria que eles separassem pro Habib não ter solução de casar com a filha e ela poder ficar com ele. Eu vou Quando eu dizer uma gravei... coisa. Será se, assim, pelo que eu percebi dessa história, essa mãe, quer dizer, essa coisa que não pode, isso não tem adjetivos, né? Não tem adjetivos para tratar de uma criatura dessa. Porque isso não é uma mãe, isso é um lixo. Será se ela não tem algum distúrbio mental? Isso não pode ser ela não pode ser, não é esquizofrênica? Porque eu, sinceramente, eu sou mãe, você é mãe, nós somos mães. Eu nunca tinha visto esse tipo de coisa. Lógico que a gente sabe que há casos de mães que se apaixonaram pelos genros, né? Mas isso é outra coisa. Infelizmente, nós moramos no mundo e isso acontece, né? Mas a pessoa já de caso pensado, oferecer a filha, né? No caso, ela vai ser a amante. É tão surreal que dá para pensar que a gente está falando de uma pessoa com alguma deficiência mental. Porque uma pessoa em sã, um ser humano em sã consciência, eu não sei, não. A gente fica Então, aqui pelo sem... que eu entendi, ela convenceu a filha a ficar com esse homem. Não era explícito ela não chegou a falar com a filha, ah, você é amante dele, mas pela troca de mensagem entre o homem e a mulher, era isso daí a intenção dela, tá? Eu acho que isso pode ser um distúrbio, assim, carência excessiva, necessidade de mais atenção, carência excessiva, desespero, necessidade. Lógico, nada justifica, né? Posso explicar, mas não posso justificar. Eu também fiquei. Eu já vi casos assim, horríveis, né? Você também, porque todo dia chega os casos pra gente, mas assim, nesse ponto, e ela ia jogar a menina na boca do leão, porque como é que é? Era pra menina, ela falou assim: não, eu faço casamento, mas aí eu quero que ela vai morar no país dele. E o Habib falou com a esposa: não, mas se ela for morar lá no meu país, lá, minha mãe é doente, ela vai ter que lavar, passar a cozinha. A menina tem 17 anos, né? A menina tinha 17 anos. Uma família, assim, classe média, ela não ia saber, ainda mais no país árabe, né? Ela não ia saber, a menina chegar lá, ela ia comer o pão, né? E essa moça? E a garota diz o quê? O que é que a gente sabe? O que é que se diz sobre a garota? E uma outra pergunta. Não tem uma forma da gente tentar denunciar isso para o pai ou sei lá, alguém. Porque tem que ter. Alguém tem que fazer alguma coisa, intervir. E isso, inclusive, é um crime, né? Estamos Pois falando de um crime por ela o ser crime, menor de idade. Isso não é uma criminosa. pois é, o crime parece que não chegou a ser consumado, porque ela ia fazer o casamento da menina em comum acordo com a família. Parece que todos já sabiam que a menina estava com relacionamento online e que eles iam chegar para casar e que a menina ia mudar para o país dele. E ele falou para a esposa o seguinte, que ele nunca tinha feito
separar dele, porque ele pode ter 4 esposas, então que ele queria ficar com as 2. E o que chamou a atenção dele, o que fez ele ir lá para outra cidade, foi que a menina era virgem, 17 anos e virgem, mas que ele nunca pensou em separar dela, até porque ela está grávida e é um menino, e a gente sabe o peso que isso tem para a família, primeiro filho homem, né? Então, na cabeça dele, ele ia ficar com as 2. Aqui no Brasil não pode. A gente sabe que isso é crime, mas eu mesmo eu conheço aí uns 5 casos em comum acordo com a esposa, tá, gente? Deixando bem claro que eles são casados só pela religião, não é no papel e fazem isso que a religião permite. Mas ele, não sei se ele ia manter a outra esposa, porque a outra esposa não autorizou e não estava ciente, né? A família de cá, parece que a mãe sabia, mas a mãe alegou que achava que eles não tinham nada de relações de casal, porque ele falou que eles dormiam até em quarto separado, mas que ela estava grávida. Então, assim, eu fiquei horrorizada. E como a mãe, a menina estava, né, de acordo, e a menina já tem 17 anos, e o menino é novinho também, ele deve ter uns 22 no máximo, eu acho que não tem como a gente denunciar, porque a menina vai falar que ela estava de acordo com isso, e ela já tem mais de 13 anos. Então, não tem crime aí. Apesar que ela está sofrendo a pressão da mãe, né? Não tem como a gente provar isso. Como ela já tem 17 e o menino tem 22, sabe? Aí não se configura o crime. Não se configura o crime até não ter provas, né? Não se configura. Não existe crime quando não tem provas, mas temos provas de que a mãe quer casar a filha, forçar a filha, né? Fez toda essa na verdade, ela não é uma mãe, é uma cafetina. É uma cafetina, uma doente, uma pessoa dessa, ela tá muito doente, ela não tá como se diz, não tá usando das suas faculdades mentais, né? Agora sim, infelizmente, a gente acha aqui que a gente, cada dia que passa, a gente, não, essa história aqui é a pior. Você que tá em grupos, né? Você, eu, e infelizmente, cada dia nos aparece uma história bem pior que a outra. A Camila tem um canal dela, e lá no canal dela eu me lembro da história, que inclusive, se eu não me engano, é a mesma pessoa, né? Que até o cigarro a mulher compra pro cara, né? Então, assim, o que a gente está vendo nisso tudo é um embaraço tão grande, são pessoas que estão... Porque assim, nessa história não tem ninguém normal, cara, é todo mundo doente, tá tudo... O cara é um doente, um pervertido. A esposa é uma doente também porque é uma pessoa que não tem amor próprio. A mãe é uma psicopata. A filha é uma coitada, é uma criança de 17 anos, não tem maturidade. Todo mundo tá mal aí. Todo mundo tá precisando de a esposa dele é bem doente, bem depressiva, já tem vários problemas de saúde, então a gravidez dela é de alto risco, está caminhando agora para o 3º trimestre, graças a Deus, e ela tem um nível de dependência emocional muito alto. Tanto é que ela, em casos bem específicos, né, a gente conversa com uma psicóloga que tem no grupo, pergunta se ela pode atender, e no caso dela foi um dos casos. São casos assim, bem específicos, né? Todo mundo, porque tem umas meninas que a gente vê que. E o caso dela foi ela já estava decidida a divorciar e tal, aí descobriu a gravidez. E quando a pessoa já tem esse histórico de dependência emocional, descobrir a gravidez, a gente sabe que é difícil mesmo, né? Separar. Aí, mesmo com tudo isso, ela sabendo que o cara tem uma velha amante, que quer casar com uma garota, e mesmo com tudo isso, essa esposa ainda continua com esse cara. Continua com ele. Acho que lá no dia que... Esposa, entre aspas, porque sabemos bem que esses casamentos no Brasil não tem legalidade nenhuma, né? Isso seria uma esposa se fosse... Eles casaram direitinho. Tá esperando a residência definitiva já dele. Então são casados no civil, com tudo legalizado. Ele já veio com tudo planejado. Ele chegou no Brasil muito rápido, com um mês eles já estavam casando no civil, e agora ele já está esperando a residência definitiva. E ele está brigando com ela, porque ela quer que ela, de algum jeito, ela agiliza a residência definitiva antes do filho. Ainda tem essa, antes do filho nascer. Porque um amigo da Mesquita, que eles se encontraram aí numa casa de chá, falou que mulher brasileira faz isso mesmo, engravida para pedir pensão para o homem. E ele não quer pagar pensão, porque senão ele vai preso. Se ele não pagar pensão, ele vai preso. Então, ele não quer pagar pensão. Ele queria separar antes do neném nascer.
Só que ele queria obrigar a esposa, obrigar lá o consulado a dar a residência definitiva dele antes. Sim, e ele não vai pagar a pensão e a criança vai viver de quê? E a criança come e veste e bebe e mora e usa energia e a água. E aí essa criança vive de quê? De brisa? Ele não E fez, eu né? falo pra É a obrigação dele, não é favor, não, querida. É obrigação de qualquer homem é sustentar o filho. Agora, que absurdo. pior. Ah, ele conta pra ele fala assim, ó, se você morasse lá no meu país, eu gosto de sair, ficar até tarde na rua, eu ia chegar, eu ia te acordar para você esquentar minha comida. Se você não esquentasse minha comida, eu ia te bater. Contra a maior naturalidade, anos. Sim. E as pessoas Olha, ainda acham que é lindo. Eu não entendo. eu vou te dizer uma coisa. Tem aquele ditado, né? Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Tu sabe, eu tô até evitando trazer relatos aqui para o canal. Você pode, se você seguir aqui, você pode ver que eu tô evitando postar relatos. Porque são todos os relatos são todos iguais. Então é tudo um clichê, né? A gente pode chamar isso de clichê, que é quando é tudo muito parecido. Então, assim, sabe, eu ouço essas coisas, cara, cada dia eu me sinto mais enojada. Eu tô com um abuso tão grande disso tudo, que eu não tô mais em grupos, não. Os poucos grupos que eu estou, eu ainda, para me postar os meus vídeos, porque como o canal é pequeno, a gente tem que postar para poder, né, ganhar. Mas eu não tenho paciência para interagir com nada mais disso. Eu não suporto. Ô, Camila, eu tô com um nojo tão grande dessa corja, dessa gente imunda. Você sabe, você sofreu perseguição agora, né? Você lembra daquele caso, daquelas figuras? Aquilo não se pode chamar aquilo de gente. Aquilo não é gente, aquilo é figura. Aquilo ali é uma trupe, né? De gente louca. Depois desses últimos intercalços que você acompanhou, as administradoras dos outros grupos acompanhou, eu já estava desanimada. E desanima porque é a mesma coisa. Porque você fala, ó, não é assim, é assim, assim, assim. Aí a gente quer o Habib, a gente quer roubar a felicidade, a gente é mal amado. E quando a gente ainda consegue ajudar, tá bom. Pior é quando a gente ainda tem que movimentar a gente que está lá no outro país para poder tirar a pessoa lá da cova do leão, que você sabe o que acontece. E quando a gente consegue trazer, ainda tá bom. O pior é quando a pessoa some e ninguém nunca mais acha, como já tem algumas aí que ninguém sabe o que aconteceu depois que foi para os países dos Habibs, né? Tem Mas assim, várias. meu grupo arquivado aí por uns 2 meses, porque é desanimador, eu vou te falar a verdade. Só que assim, às vezes um caso ou outro que a gente consegue ajudar, né? A gente. Mas assim, é extremamente desanimador, porque como você fala, é secar o gelo, não é secar o gelo. Ô, Camila, eu comecei em 2015, né? 2014 para 2015. Então, eu passei 5, 6 anos. Eu acabei com o grupo em 2021. O que a gente faz aí, né? Você e algumas outras poucas, infelizmente, você sabe que não tem mais grupos, né? A galera, todo mundo, Não, porque ninguém suportou. é o Nós, seu, nós não ganhamos então, ao contrário, a gente só ganha hater, inimigos e são pessoas extremamente doentes, porque, cara, é umas brigas, é umas coisas tão surreais que E é a uma gente coisa pensa sem assim, não. noção, né, Ana? É ligação de vídeo de madrugada, é ligação de manhã, e você demora 20 minutos para responder. Já começa a te xingar embaixo, porque eles acham que a gente não tem vida, que a nossa vida é aquilo ali. Agora, as que cobram são porque cobram, né? São ótimas. Agora, a gente que faz o serviço voluntário, a gente tem que estar por conta de ligação de vídeo de madrugada, é ligação de manhã, você está em pé, vocês estão ligando, você está viajando, eles estão mandando mensagem, não tem descanso, não. E é só hater. Eu não faço mais. Eu não dou meu telefone, eu não dou meu número pessoal, eu não dou meu perfil pessoal mais para ninguém. Eu saí de meu perfil pessoal, poucas pessoas, acho que você, que é a pessoa que eu sei que eu confio em você, eu sei que da sua índole, que a gente conhece uma pessoa só de falar com ela, né? A gente sabe da índole da pessoa. A Lena, são poucas pessoas. Eu não quero, Deus me livre, eu peguei um ranço. Por que você está aqui? Eu ainda estou aqui no canal porque o meu canal já está monetizado, então eu já estou ganhando pelo meu canal. Lógico que é pouco, não é nada. Mas não é por isso, é porque realmente do canal é outra coisa. Eu não tenho perturbação de ninguém,
Vem um hater aqui, eu bloqueio. Tá me ouvindo, Camila? Deu uma falhada. Tá Deu uma ouvindo? falha. Pronto. Ouve. Vem um hater no canal. Se for um hater lá, eu bloqueio. Pronto, acabou. Eu não tenho problema mais, não. Mas quando eu tinha grupo, você não tem noção dos problemas que eu tinha. Olha, eu perdi minha paz. Se eu soubesse, eu jamais, eu nunca na minha vida eu tinha inventado de ter grupo, muito menos de participar de grupos. Porque essas mulheres, elas vivem num problema de dependência emocional. E vou dizer mais. Ela leva golpe de um aqui. Aí termina o relacionamento, o cara some, ela vai estar lá na internet e vai arruma outro cara de outra nacionalidade. Aí vai arruma de outra nacionalidade, depois vai de novo. É um fetiche. Isso é um fetiche, isso não é normal. Eu já percebi, Ana, elas ficam viciadas naquilo ali. A grande maioria são mulheres mais velhas, né? Isso aí a gente já sabe. E às vezes são muito sozinhas, e aí, mesmo ela sabendo que está sendo enganada, só dela escutar, né? Porque eles falam muito eu te amo, e manda aquele monte de emoji de fofinho, de coraçãozinho. Elas ficam assim, viciadas naquilo ali. Quando aquilo acaba, elas sentem uma falta tão grande que elas vão atrás demais. Aquilo é um tipo de endorfina. Isso daí é até cientificamente provado. Então, elas vão atrás demais. Isso torna-se um vício. E no caso dos grupos em específico, a gente percebe que são as mesmas pessoas em todos os... Há anos. Eu tô desde 2015, eu tenho figuras e são 7 anos, 2015 são 7 anos, cara. São as mesmas figuras. E vou te dizer mais, é mulher de 60 para lá. Quando eu comecei, era as de 50. Só que na época elas já tinham 50 e tanto, e agora já estão passando. Você pode perceber. É mulher de 60, 70, 50, 40. Ontem eu postei no Instagram, cara, todo mundo riu. Uma mulher num canal aí, em um certo canal, ela contando no canal lá dela. Ela tem poucos inscritos, uns 100 inscritos. Ela batia assim com a mãozinha. Tá lá no stories do Instagram. Eu trabalhei suada, eu passei até necessidade para casar por procuração. E agora eu vou passar mais necessidade, vou batalhar, vou vender tudo que eu tenho, vou fazer tudo para me trazer o fulaninho lá do Paquistão. Me disse uma pessoa dessa, se um ser humano que faz isso está fazendo uso das suas faculdades mentais? Me diga, seja sincera. Não, ela tá no. Eles falam que é um estado de demência temporário. Quando a ficha cai, a paixão é um estado de demência temporário, né? E quando a ficha cai do que realmente aconteceu, e aí a pessoa sofre, chora. E, gente, elas têm que entender que não é assim. O que acontece com as brasileiras, Ana? Assim, esse tempo, eu leio muito, eu estudo muito o que acontece com a brasileira e o que acontece com os árabes também. Eles medem a gente pela cultura deles. E as mulheres aqui, a grande maioria, essas velhas de guerra, não. Mas a grande maioria mede eles pela cultura nossa. Então, para eles lá, para a gente é normal ajudar o homem a crescer na vida, tipo assim, conversar um tempo. Não, e para eles não é assim. Se ela já está assim, o que significa? Tá nítido que ele não quer nada sobre com ela. Se ele quisesse um tiquinho de coisa séria com ela, ele nunca ia deixar ela gastar um centavo com ele. Significa que ele não respeita ela. Mas a gente vai falar, a gente está jogando areia na felicidade dos outros. Mas, Camila, o problema é que a maioria delas se envolvem com homens de países muito pobres, né? Aí a gente vai falar aqui do Paquistão, da Índia, de Bangladesh, da Líbia, do Iraque, da Síria. São pessoas que não têm condições financeiras de manter, porque para o cara sair, ele tem que ter um dinheiro. Tem certos países e que o que é que o cara precisa em alguns países? O cara precisa passagem de ida e volta, hospedagem, e o cara precisa ter um dinheiro em conta para poder manter essa viagem, porque no caso ele vai alegar que vai a passeio. Toda primeira viagem você vai como turista, né? E alguns países pedem esses requisitos, eles pedem para que as pessoas correspondam a esses requisitos. E eles, quem é que tem dinheiro, coitado, meu Deus, a gente tá falando, se no Brasil tá ruim, agora imagina para essas pessoas desses países. E os caras querem de toda forma ir, porque na visão deles, de muitos deles, o Brasil é como os Estados Unidos. É a visão que a gente tem dos Estados Unidos, né? Isso aí que a gente Pois tem com as meninas. Eles
vê no Brasil como a gente vê nos Estados Unidos. A salvação. E eles abrem mão até da dignidade deles, porque esses caras, por serem de países islâmicos, são homens com culturas patriarcais, que é o quê? O homem jamais aceitar nada da mulher. Mas o cara tá tão desesperado, tão louco para sair daquilo ali que ele vive, que ele se rebaixa ao nível de aceitar isso. Eu já vi casos do cara dizer o seguinte, eu tô há 7 anos nisso, dele dizer, olha, se você compra... Às vezes o cara nem é um bandido, o cara tá tão desesperado, ele disse, olha, compre a minha passagem que eu vou trabalhar e Isso, quando eu chegar no Brasil eu pago. Só que o problema é que o buraco é bem mais embaixo. A gente sempre, todo mundo diz, ai, mas aquela Ana, eu tenho muito hater que diz que eu sou xenofóbica, que eu sou racista. Eu não generalizo todo um povo por todo mundo que está ali na internet. Mas os caras que estão na internet, 99,9 não prestam, tá? Mas vai ter aquele um ou outro que não é um pilantra, que não é um golpista. Às vezes eu já vi caso do cara dizer que o Brasil, quando chegasse a pagar, eu já vi um caso que o cara pagou mesmo, entendeu? também já vi. Como eu disse, ele abriu mão da dignidade dele por uma vida, para ter uma vida melhor. Só que o problema é, como eu disse, é bem mais embaixo. Por quê? O cara vem de uma cultura totalmente arcaica, são culturas milenares com jeitos, comidas, modos de vestir, modos de comportamento milenares. O cara desse chega lá no Rio de Janeiro, numa São Paulo, numa capital aí do Brasil, no qual nós somos, o que eu vou dizer é muito triste. É triste, mas nós estamos no país, quer dizer, estamos não, porque eu tô em Portugal. Mas o Brasil é o país da Anitta. E o cara, quando chega, ele vai se deparar com uma coisa que é totalmente diferente do que ele nunca imaginou. E por isso que não vai dar certo. E a gente está batendo na tecla, elas não entendem. Elas não conseguem entender que não vai dar certo. Esse cara vai para o Brasil e não vai dar certo. Ela muitas vezes abre mão da identidade dela, se transveste de muçulmana, porque eu não acredito, desculpa, eu sei que você conhece muitas meninas, eu não acredito em reversão por Islã, por macho, porque eu conheço muitas, todas as que eu conheci que se converteram ao Islã por macho não são mais muçulmanas. Então, é tudo muito forçado, elas abrem mão da identidade delas e muitas vão para esses países, para o país do cara, e vai se ferrar, porque não está acostumada, né, com aquilo ali. Uma ressalva aí, Ana. As mulheres mundo, abrem mão de tudo e eles não abrem mão de nada. de nada, Porque não, mas não vai. 100% dos casos, a mulher abre mão, a mulher cede, a mulher muda, a mulher para de receber os parentes em casa, a mulher para de usar o que ela gosta, e eles não abrem mão de nada. A religião deles é a melhor, a comida deles é a melhor, o jeito deles é o certo, e as mulheres abrem mão de tudo e acham que está tudo bem, está tudo certo. Foi o que eu falei, elas abrem mão da própria identidade, elas se transformam em outra mulher, porque elas vão mudar o nome. A primeira coisa que ela muda é o nome. Ela, de Vânia, ela passa a ser a Isha. De Ana, ela passa a ser a Khadija. A primeira coisa é o nome. Ela abre mão do nome, ela muda logo as roupas, porque as roupas, elas já começam a usar as roupas islâmicas e elas mudam de religião. Então, aquela pessoa não existe mais. Elas, na verdade, elas incorporam um personagem e elas acreditam que esse personagem é real, mas no fundo, aquilo ali é só uma coisa da cabeça maluca delas. E quando vem a realidade, porque quando casamento não é brincadeira, eu sou casada, você é casado, você sabe. E eu ainda mais porque eu sou casada com um cara de outra cultura, porque eu sou casada com um cidadão português, que é uma cultura totalmente diferente da minha e machista, viu? Só que aqui em casa o buraco é mais embaixo. E Deus me perdoe, tive a sorte. Não, não é que eu tive a sorte. O meu marido, como ele teve um problema de saúde, então aqui quem manda sou eu. Acho que até nisso Deus sabe. Deus sabe de tudo que faz. Porque talvez eu não estaria casada, porque eu não tenho. Você me conhece, sabe que eu não tenho paciência, eu não teria.
sabe? Eu não teria. Então, assim, acho que Deus sabe de tudo que faz na vida das pessoas. E elas, no caso, elas abrem mão de tudo. Elas abrem mão de filhos, elas vendem casas, carros, apartamentos, elas deixam pai, mãe, tudo e vão e pronto. E quando a realidade vem, e aí se deparam com a realidade, depois que a gente falou, elas, bem que tu me avisou. Aí depois, filha, e depois que tem filho com um cara desse lá no país dele, ferrou. Eu sou uma que eu tô ferrada. Que é ferrada no quê? No sentido de quê? Eu só posso sair daqui a 18 anos, filha. O pai do meu filho nunca nada e outra coisa, homem e vai me coisa, permitir sair daqui com esse menino. O que eles... Uma falha aí. Deve ser a internet, essa Aí deu porcaria. uma falha aí. O que acontecia muito, né? Costumava dar certo, que eles faziam também. Mandavam as mulheres ir, principalmente para o Egito, né? Que é um país fácil e passagem barata. Casava lá e depois eles vinham para cá. Mas o negócio está tão escandalosamente que agora, mesmo se a mulher casar lá legalmente, o homem não consegue o visto para o Brasil. É muito difícil, tá, Ana? Não está conseguindo. E aí, eu mesmo conheço um caso que a ideia do homem era a mulher ir para lá, chegar lá, se casar, e ele achou que ele ia ter o visto automático. Só que não está funcionando mais assim. Chegou lá que a mulher descobriu que, na verdade, ela era a terceira esposa, não era a primeira. Bem Ela feito. descobriu. Ela descobriu, porque a outra esposa bateu na porta dela, porque ela estava sozinha em casa, logo que ela chegou, bateu a esposa com o irmão, todo mundo falando em árabe, ela falou que ela estava doida. E aí depois ela descobriu que ele tinha mais uma esposa, então, na verdade ela era a terceira esposa, e ele não consegue o visto. Em um ano, em 3 meses que ela estava lá, ela engravidou, então ela é doida para voltar para o Brasil, mas ela não volta, porque ela engravidou, ela teve um filho lá, ela teve um filho lá, ele não consegue o visto. Se o filho tivesse ainda nascido aqui no Brasil, ele teria direito de cidadania brasileira. Como o menino nasceu lá, não consegue. E eles estão barrando mesmo. E por um lado é muito bom, né, Ana? Mas eles estão barrando, eu também fazer aqui uma ressalva. O que acontece? Quando eu comecei nesse negócio, que eu me inseri nisso, era muito fácil. Elas iam... O que teve de brasileira casada com argelino, que foi lá para a Tunísia casar, não está no gibi. Só que o que acontece? Com o advento da internet, os golpes aumentaram em 1000%. Não foi 100 nem 200, não. Foi 1000%. Então, o que aconteceu? As embaixadas e os órgãos, como é que a gente fala aqui? Às vezes me faltam as palavras aqui. As embaixadas, os órgãos públicos e as embaixadas desses países de maioria árabe, né? Argélia, Tunísia, Síria, Egito, Marrocos, as próprias embaixadas estão emitindo alertas e as próprias embaixadas estão dificultando esses vistos por conta da quantidade de brasileiras que causaram problema lá. Brasileiras elas acham que a embaixada tem a obrigação de dar passagem para voltar, de dar a polícia bater na porta para elas de dentro de casa. Gente, lá no país deles, a lei de lá, quem manda é o homem. A polícia não vai tirar vocês de dentro de casa. Não é Maria da Penha igual ao Brasil. É isso que elas não entendem, né? Acha que lá funciona mais. E é por conta disso tudo, porque além dos golpes, são dois agravantes. Além dessas mulheres estar sofrendo golpes financeiros por parte desses homens e golpes de passaporte, elas também estão causando problemas nas embaixadas nesses determinados países. Então, por conta disso, o cerco se fechou em 100%. Está quase impossível esse tipo de visto, dos caras contra esse visto. Porque o Egito tem certeza. Não se envia mais dinheiro, a não ser que você envie para um parente seu. Eu sei porque nós estávamos com uma mulher lá no Egito, uns meses atrás, querendo vir embora. Ela foi assaltada lá, teve um problema lá. E aí, ela pediu para o filho dela enviar dinheiro para um egípcio. Assaltada pelo Habib, né? Desculpa. Depois eu te falo, explico direitinho a história, porque eu não tenho a apresentação. Só que aí, quando acontece assim, ela precisava voltar, ela estava sozinha, e a gente tem os conhecidos lá, que a gente sabe quem vai pedir para ajudar eles lá quando acontece isso, né?
E aí o filho dessa mulher enviou dinheiro para a conta desse outro egípcio que estava lá auxiliando ela, né? E eu falei, ó, eu posso pedir para ele te auxiliar, mas eu não ponho minha mão de fogo por ninguém, ainda mais egípcio. E ele não conseguiu, foi muito difícil conseguir sacar o dinheiro, porque eles não eram parentes. E ela, como ela foi assaltada, ela perdeu os documentos dela, passaporte, tudo, levaram a bolsa, ela também não conseguia sacar. Então, agora, também não se envia dinheiro se você não for comprovadamente parente. Então, é para as meninas aí já ficar atentas, no seu Habib pedir dinheiro, enviar dinheiro, ela pode falar, não, nem pode mais. Só posso enviar se você for meu parente, senão o dinheiro vai ficar retido. Não, a Univision não tá liberando mais. Graças a Principalmente, Deus. Amém. isso aí é importante. Graças A a não Deus. ser É que porque comprovadamente, vamos supor, pelo que eu entendi, comprovadamente parente, comprovadamente um problema de saúde, alguma coisa assim, bem comprovadamente. Agora sim, principalmente de mulher para homem, eles não estão me deixando mais sacar o dinheiro, não. A pessoa aqui do Brasil consegue pegar o dinheiro de volta, mas o dinheiro não, você não consegue ser sacado lá no Egito, eu tenho certeza que está assim. graças a Deus. Isso é uma boa. É. Vai dificultar bastante para esses cretinos que estão na internet. Como eu disse, não estou generalizando o país, nem, né? Não, a gente não vai colocar todo mundo no mesmo pacote. Agora, Sim, tem pessoas boas. O que as pessoas não entendem, Ana, é que é uma. A gente aqui, a nossa cultura, você é brasileiro, tem em Portugal, você é brasileiro. A gente chega do serviço, ou então no final de semana, a gente vai sentar e vai ficar no Facebook, a gente vai ficar no WhatsApp. A cultura deles, não. O Facebook, o WhatsApp lá, eles têm outro meio de conversa, é muito mal visto. Tanto é que quando eles têm uma conta no Facebook, eles usam, tem um outro nome, uma outra foto, que é uma coisa mal vista. Então, em 99% dos casos, o homem de bem não vai ficar mais do que 6, 5, 3 horas por dia em redes sociais, gente. Não vai. A não ser que ele esteja procurando alguma coisa. Que geralmente ou é casamento, ou é fazer besteirinha, ou é visto. Eles não ficam. E a gente fala, elas não acreditam. É uma coisa muito mal vista lá. Muito mal vista. até porque os homens decentes desses países já estão casados, porque são países com culturas, como a gente já falou aqui 500 vezes. São E países quando com nós culturas. trabalham de 10 a 14 horas por dia, porque eles têm que juntar o dinheiro para fazer o dote. Não é Exatamente. uma casa mobiliada, né? Então, eles trabalham de 10 a 14 horas por dia. Eles chegam em casa, eles querem dormir. Só E que a gente fora, fala, só que o que acontece? Os que não conseguem trabalhar, porque querendo ou não, a gente sabe que nesses países o trabalho está difícil, o dinheiro está difícil, a profissão deles, qual é a profissão? Ficar na internet atrás de mulheres mais velhas para dar golpes. E elas não acreditam. Você pode perceber que se você vai dar um conselho para uma mulher dessa, a partir do momento que você vai conversar com ela e você vai dar um conselho, você passa a ser inimiga, porque ela não acredita em você, ela acredita nele. Todo hater, essas mulheres que são haters da gente, elas não acreditam na gente, elas só acreditam nos caras. e nossas maiores inimigas, né, Ana, nessa jornada tentando ajudar, infelizmente, são as próprias brasileiras que já passaram por isso, estão nessa situação, e fantasiam a fim de que outras mulheres, elas sabem que vai dar ruim, não é, mas elas fantasiam. Eu conheço pessoas que estão casadas e que falam a realidade, que são casados com homens árabes de algum país e que falam a realidade. Ó, não é assim, ó, que é assim, nem tudo são flores. Eu conheço pessoas sérias, eu sei que você também conhece, mas a gente sabe que tem algumas aí que faz um conto de Alice na internet. E não é assim. E fica dando força para as mulheres irem mesmo. Você quer ir no Egito, Não tem um grupo lá, não tem um grupo daquela fulana que não gosta de mim, que eu não vou, acho que a gente vai citar aqui, a fulana que não gosta de mim, que tem um grupão aí. Como é que você, cara, eu acho irresponsabilidade. Porque assim, é uma mulher esclarecida, não é uma débil mental qualquer, não é uma fulaninha, não é, viu? É uma mulher esclarecida, inclusive uma mulher formada, uma mulher que tem vários diplomas. Então, assim, era para ser uma pessoa que era para ter mais responsabilidade social, né? O certo era ter o que? Responsabilidade social. E não, mas não, elas são ao contrário. Porque assim,
eu conheço brasileiras que são casadas com árabes e são muito felizes, mas isso é uma... De 1 milhão você vai tirar 2. Então, não é uma regra, é uma exceção. E essa que está feliz não pode tirar a vida dela para a vida de... Eu sou uma mulher que eu tenho um casamento maravilhoso, mas eu conheço, porque eu estou em grupos aqui de Portugal, várias brasileiras que vieram para cá e se lascaram. Então, E ainda assim, as que estão... Depois eu falo. jamais iria abrir um canal aqui contando a minha história de amor com português e ficar... Cara, eu nunca, jamais faria isso. Porque o meu casamento não pode ser não é, como se diz, não pode ser um parâmetro. Um parâmetro para outros casamentos, porque a gente sabe que não é. Portugal, infelizmente, Portugal tem uma má fama de ser um país que os homens batem mulheres, que são grossos, e é verdade. É verdade. Eu não vou vir aqui pintar. Eu amo viver aqui, é um país maravilhoso. O poder de compra é muito bom, a gente vive muito bem, obrigado. Eu amo a minha família, a família do meu marido, eles são maravilhosos, me acolheram como uma filha. Mas a família do meu marido é 1 em 1 milhão. Aqui é um país de pessoas extremamente racistas, xenofóbicas. Eu fiz um vídeo aqui no canal que deu de hater. Eles são os cão, eles procuram... Eu não sei como que eles acham. Eles procuram canais que estão falando sobre eles e vão lá meter hater e humilhar, tentar humilhar. Então, assim, eu vou fazer aqui um canal para estar falando da minha história de amor, que é a minha vida perfeita. Eu não posso fazer isso. É uma irresponsabilidade. E ainda assim, Ana, ainda assim, as que estão felizes, principalmente em países árabes, principalmente por essa ênfase, tiveram que abrir mão de muita coisa. De tudo, meu amor. Muita coisa. E assim, e aí eu falo muito com as meninas, porque eu não sou de julgar nem nada, até que ponto vale? Você vai abrir mão da sua família, você vai abrir mão da sua vestimenta, se você for para lá, né? É muita coisa. Se você acontecer qualquer coisa com você vai estar sozinha. Eles não são igual aqui, acolhedor. Porque aqui no Brasil, um cara veio para cá, né? Igual aquele caso daquele homem que veio achando que estava casado com a gente faz vaquinha para mandar ele de volta. Lá não, é cada um por si, é outra cultura. Né? É outra cultura. Então, ainda assim, as que estão felizes, elas têm obrigação de passar a realidade. Ó, eu sou feliz, mas aqui acontece assim, assim. Aqui as ruas são assim, assim, assim. Não é igual prego, não é igual para televisão. E elas não fazem isso. Eu conheço 2 que fazem, né, que falam a verdade. Muito raro. É. Muito raro. Porque, assim, querendo ou não, de alguns anos para cá, como o Islã cresceu bastante no Brasil e algumas influenciadoras muçulmanas também cresceram bastante aqui na internet, elas pintam a religião islâmica no Brasil de uma forma... Só que quem está, eu e você que estamos inserida nisso, nós sabemos que no Brasil, ser muçulmano no Brasil é muito fácil. Quer dizer, fácil entre aspas. Porque eu já vi vários casos de muçulmanas que foram agredidas, foram atacadas. Fácil entre aspas, no Brasil. Eu tô falando do Brasil. Mas ser uma mulher brasileira convertida muçulmana e vai viver em outro país, é um país no qual regido pela lei Sharia, são outros 500. Não é que nem essas influenciadoras muçulmanas, não é como as influenciadoras muçulmanas que tacam make na cara, que andam toda ali de bolsão, toda de sapatão, sapato o babado é mais embaixo. Lá na Arábia Saudita não é assim que funciona, não. Lá no Irã, muito menos. Nem nos países árabes mais abertos não é assim que funciona, nem nos países árabes mais abertos não é. Aqui em Portugal tem muito, muito, muito árabe, muito. Elas vêm pra cá, tu pensa que elas vão andar aqui como eu? Nananina não, filhinha. É de hijab, niqab. As indianas vêm aqui para Portugal, porque tem muita mulher de Bangladesh, muita mulher indiana e muita mulher do Paquistão aqui. Vestidas a caráter. Não tem esse negócio de vir para cá e tá com roupinha ocidental, não, filha. Porque não tem. Elas se vestem lá e elas se vestem aqui. E se elas forem para o Brasil, elas se vestem da mesma forma.
E a Sim. brasileira acha que o buraco não, que é tudo porque, infelizmente, essas influenciadoras brasileiras hoje em dia pintam aquilo ali, você sabe, você vê, é tudo de maquiagem, mas não é. Mas a realidade não é aquilo ali. É fácil ser muçulmano em país ocidental, né? Agora vamos ver. E lá é muito a ferro e fogo, né? Até o perfume é proibido, a maquiagem, então, porque segundo a cultura, segundo o perfume, o perfume faz a gente atiçar os homens. Então, tipo assim, gente, se você estiver no país, eu falo com as meninas, vai visitar, gente, esse país, estuda a cultura antes. Eu falo muito com ela quando ela vem pra cá, estuda a cultura antes. Não vai chegar lá com Elas uma roupa estudam, elas estudam, nem estudam. não passa. Porque se você chegar lá, tiver com um perfume e você for atacado, o policial vai falar com você, a culpa é sua. Você passou perfume, chamou a atenção do homem. É assim que acontece lá. Você sabe, Ana, você vê, eles não fazem nada, eles riem. Principalmente quando se trata de brasileira, de mexicanas, alguns casos, mulheres latinas, né? A gente já é recebida lá com maior preconceito. Então tem que estar muito direitinho, tem que estudar muito, tem que estar vestida a caráter, não tem esse negócio de ficar passando maquiagem, não tem esse negócio de ficar passando perfume. Não tem, não é assim que as coisas funcionam lá. Mas não adianta a gente explicar, não adianta. Elas nem estudam a cultura. Elas nem estudam cultura. Elas vêm pela novela, pelas páginas de Instagram, e é pelo guia turístico que quer vender o pacote, e é por aí que ela serve. E a gente fala assim, ah, não, Ana, mas a gente está falando de mulher analfabeta ou semi-analfabeta, ou de pessoas com grau de escolaridade muito baixo. Nananina, não. A gente vê casos de advogadas, médicas, doutoras, mulheres de altos escalões, mulheres que a gente fica pensando como que essa criatura consegue ser tão sem noção, né? Como consegue ser tão sem noção. Eu conheci várias formadas, doutoras, advogadas, eu conheci engenheiras que caíram bonitinho e a gente avisou, a gente falou, a gente pediu e caíram bonitinho, minha filha, em golpes das piores espécies. É como diz, infelizmente, a gente pensa que esse tipo de coisa só acontece com quem não tem um nível escolar, mas foi-se o Não é, tempo. não. Foi-se o Não é, tempo. não. Eles, os golpistas, principalmente, quando eles vão procurar uma vítima, eles olham pelo perfil, né? Então, eles já olham o nível de escolaridade, porque não é muito interessante para eles, uma senhorinha que ganha um salário mínimo, eles podem, uma médica que ganhar 8 mil, 4 mil reais para eles de uma vez só. Né? Porque acontece. E aí, depois que a pessoa começa a se enrolar com eles, é o filho da falecida esposa, né? Porque eles são viúvos, né? Na maioria das vezes. O filho que adoece, ele que sofre porque ele adoeceu, o pai que perdeu o emprego de repente, e a mulher fica desesperada para tentar ajudar, e a justificativa delas é assim: ai, o que, que tem eu ajudar? Porque nós vamos nos casar mesmo, logo ele vai estar aqui no Brasil. E muitas vezes eles estão pegando dinheiro para juntar o dotezinho deles lá, né? Eu sempre digo aqui, chegou com essa história de que a mãe morreu, que tá doente, que o pai tá doente, que não sei quem tá doente, corre, corre, que é golpe. E a maioria deles usam esse artifício. Eles usam esse artifício. É o artifício Não, mais usado por eles. é viúvo. Eu falo com as meninas: ah, meu filho tá doente. Menino, eu também. Tô sem dinheiro. Menina, eu também. Fala tudo, eu também. Inventa uma doença pior, que rapidinho some. Inventa um problema pior, que rapidinho some. Tem que ser assim. Eu falo com as meninas. Pediu dinheiro, eu falo: ah, não posso. Infelizmente, eu tô precisando de tanto, você não pode me arrumar, não. Esse some Mas, bloqueia na Camila, hora. mas eles não pedem. Eles não pedem, Não, eles dão a deixa. Eles sugestionam. Você sabe como eles fazem. Eles são sorrateiros. Ele começa de boa, tá tudo normal, o relacionamento tá perfeito. De repente, ai, mas o meu aluguel, ai, mas a minha internet, ai, mas o meu celular, ai, mas o meu computador, a minha mãe ficou doente, o meu pai, não sei o quê. Eles vão sugestionando, eles vão mostrando para aquela mulher, para aquela vítima, eles ainda que ele está recusam, né? precisando. Eles ainda recusam logo primeiro. Ai, não, Recusa. né?
o que elas têm que entender, Ana, porque é lógico que tem o 0,0001% que dão certo, né? O que elas têm que entender é, primeiro, um homem desses países árabes ou de maioria muçulmana nunca vai deixar você saber do problema que ele está passando. Nunca, porque é muito vergonhoso. Ele pode estar passando fome. Se ele tiver alguma intenção séria com você, você nunca vai saber disso. Nunca vai saber. Se ele começa a falar que está passando necessidade, é porque ele já está com a intenção de que você oferece o dinheiro. Entendeu? Lógico. E aí, eu já vi casos do cara começa a reclamar, e eu falo para a menina assim: se fosse você bloqueava, mas se você quiser continuar a conversar, vai fazendo de boba. E a menina fazendo de boba e não oferece, e a menina, que pena, só assim, sinto muito por você. E aí o cara vai se afastando, do nada começa a tratar mal, e some. É tão engraçado, a gente ri assim, mas é um negócio muito complexo. E o pior que elas sabem, e vou te dizer mais, Camila, é o que eu percebi, sabe? Quando eu entrei nisso tudo, eu imaginava que eram mulheres inocentes e tal. Mas elas sabem, a maioria delas que estão levando golpes hoje e que vão levar amanhã, elas já sabem, elas estão nos grupos há muito tempo e elas não levaram o golpe não só de um, mas elas, como a gente se falou antes, é tipo um fetiche, vira um vício. E elas estão sabendo que aquilo ali é um golpe, elas estão sabendo que aquela pessoa é um pilantra, é um golpista, e mesmo assim elas não, quer dizer, elas não querem, não é que elas não conseguem, elas não querem se desvencilhar, não querem sair Isso desse mesmo. relacionamento virtual. Isso é fato. E ficar a gente aqui feito trouxa, ouvindo todo dia vem mulher no meu inbox, como vem no seu, todo dia contar. Eu nem tô trazendo mais aqui pro canal de cara, eu peguei abuso tão grande, porque eu tô procurando trazer outras coisas pro canal, porque tá insuportável, é insuportável. São as mesmas histórias, só mudam os figurantes. É isso mesmo. Só mudam os figurantes. Só muda os figurantes e os países, né, Ana? Só muda os E os figurantes pais. e os países. Mais nada. É a mesma história. Conheceu pela internet, cara muito bonzinho, começou a conversar todo dia, se apaixonou. É sempre a mesma história. Pois Pois, é. Camila, amiga, muito obrigada por você vir aqui contar essa história. Lhe agradeço. A Camila também tem um canal que é o Habibits Unidas, aqui no YouTube. A Camila tem o grupo lá no Facebook, né? E também tem o Instagram aqui. Então, quem quiser seguir a Camila é gente boa, é uma pessoa que eu confio, que eu jamais traria aqui para o meu canal alguém no qual eu não confio. É uma pessoa que eu sei da índole. E sei que o que a Camila contou aqui é a pura verdade. Porque vai ter pessoas, né? Vão ter algumas seguidoras que vão dizer, não, isso não pode. Uma mãe não vai oferecer um filho. Pois tem. E é a mais pura verdade. Pois E a é. gente vai ficar por aqui. Obrigada, Camila. E De se você quiser nada. se despedir aqui das meninas. Falo, tchau, gente. Eu vou ficar por aqui que agora eu vou jantar. Mas era importante eu trazer essa história para vocês, porque acontece mesmo. E apesar de ser absurda, infelizmente, a gente sabe que não é a única, né? E é só isso. Tchau, Ana. Tá bom, Camila. Obrigada. Até mais. A gente vai se falando. Pode deixar.